era de se esperar? Já. Porque o Pedro ficou fora do jogo contra o São Paulo, porque não estava entregando nos treinos. Não sei se dá tempo para ele provar em poucos dias que ele já melhorou não só o seu desempenho, como a sua postura. O Pedro ontem teve a reunião com os jogadores, o Pedro publicou uma nota, mas aí que eu vou perguntar, né, para a nossa mesa, e eu já vou dar minha opinião. Eu acho que se o Pedro tivesse pedido desculpas, como o Felipe Luiz pediu na coletiva de imprensa, eu acho que o Pedro pode se desculpar com o grupo. Eu acho que talvez ele poderia estar nessa lista. Eu acho. Acho que talvez não vou ser moreteiro não. Eu acho que ele estaria nessa lista. Se ele tivesse pedido desculpas ontem, ele não pediu. Eu acho que ele estaria nessa lista. É o Felipe Luiz que vai batendo o pé, apesar de todo o movimento de ex-jogadores a favor do Pedro. Mas é impressionante como nenhum ex-jogador está do lado do Felipe Luiz. Dos que eu vi, né? Me falaram que o Denilson concordou com o Felipe Luiz, mas eu não vi. Mas me falaram. Neto, meu amigo, irmão, pensa tudo diferente de mim, mas meu amigo, respeito adoidado, acho um gênio da comunicação. Zinho discordou do Felipe Luiz. Mas o que eu acho? Eu acho que é porque esses ex-jogadores eles estão viciados no futebol brasileiro. Eles sabem que uma declaração como essa do Felipe Luiz pode acabar com o vestiário, pode gerar crise. Só que eu, por outro lado, eu acho que essa posição do Felipe Luiz ela pode quebrar paradigmas no futebol brasileiro. Porque na Europa é assim que funciona. Mas jogador é mimado, pô. Não pode ser xingado. Não pode ser chamado de marrinha. A gente está voltando aqui pro ar, na Rádio Jovem Pan, de volta à Rádio Jovem Pan, porque o Bruninho trouxe um debate até bom. Ele falou a situação do Fernando Diniz com o Tietê. Por que deu ruim? Porque aí vazou na câmera. E aí eu complementei. E porque jogador é mimado. É isso que eu quero que acabe no futebol. Mas sabe o que aconteceu depois com o Diniz? Um pouco depois? Não, o Diniz pediu desculpa pra ele. Vamos lá. E eles se acertaram, eles estão no Vasco juntos. O Tietê, ele estava sem emprego, ele podia estar acabando com a carreira dele podia acabar ali. Diniz pegou Tietê no Audax. Depois Diniz pegou Tietê em vários outros clubes. O Diniz é um dos responsáveis pelo sucesso do Tietê. Diniz. E aí o Tietê foi mimado ao ponto de não perdoar o cara que fez tudo por ele por um erro. Erro. Sub-20, pelo que eu sei, até vídeo de despedida ele tinha, porque é um jogador que tem muita identificação com o Flamengo, é cria das categorias de base do Flamengo, mas ele deseja, como os outros jogadores de futebol, jogar. E no Flamengo ele não joga. E ele estava extremamente animado com a possibilidade de se transferir para o Cruzeiro, contrato até 2030. O Jardim já tinha até conversado com ele em relação a característica, estilo de jogo, como o treinador gostaria de utilizá-lo em campo, mas ele não vai mais. Pelo menos até a gravação desse vídeo, essa é a decisão de BAP. E uma coisa que precisa ser dita, tá, gente? Essa negociação nunca foi passada pelo departamento de futebol, lê-se José Boto. Muita gente botando essa negociação na conta dele, de fato não foi. Foi uma negociação de presidente para presidente, de BAP com Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Inicialmente o Cruzeiro ofereceu 3,5 milhões de euros pagos em 2 parcelas, a primeira parcela de 2 milhões de euros à vista e a segunda de 1,5 em abril do ano que vem, mas aí o BAP pediu não, a gente aceita esse valor se o pagamento for à vista. E o Pedro Lourenço falou, beleza, eu pago à vista, como aconteceu com Fabrício Bruno. E a relação das duas diretorias, por isso que foi de presidente para presidente, sempre foi muito boa. E aí o Cruzeiro ficou esperando a assinatura final, envio dos documentos e tal, os advogados já estavam trabalhando, o Flamengo simplesmente vira para o Cruzeiro e diz que não vai mais fazer negócio. Obviamente, o Cruzeiro não gostou nem um pouco, e o Cruzeiro entende que isso foi feito por conta da repercussão negativa. Eu não tenho essa informação. Entrei em contato com uma pessoa do Flamengo para entender, essa pessoa me resumiu da seguinte forma. Venê, preste atenção, há conversas que muitas vezes são vendidas como finais e não são. A pressa em se definir que um encontro vai dar em casamento é um equívoco. Essa é a verdade, disse a pessoa. Bom, vamos lá.
todo mundo tinha ciência que o Cruzeiro já tinha recebido o ok do Flamengo. Inclusive, a imprensa inteira noticiou isso. E agora não vai mais. Foi uma repercussão extremamente negativa quando nós publicamos a informação, rede social vindo abaixo, como é que vende um jogador desse por essa quantia para o Cruzeiro, que é rival direto do Flamengo. E, de fato, eu vou repetir o que eu falei em outros momentos. Não acho o valor baixo. Acho que a venda para o Cruzeiro é algo que eu talvez não fizesse se eu fosse dirigente, porque o Cruzeiro vai brigar por título com o Flamengo até o fim da temporada, sem sombra de dúvidas. Mas, independentemente do motivo, repercussão ou não, acordou com uma outra ideia ou não, não sei qual é o motivo, eu estaria sendo leviano se eu falasse para vocês que foi por conta da repercussão negativa. O que eu estou trazendo é uma visão da diretoria do Cruzeiro, e na visão deles foi por conta da repercussão negativa, porque, entre aspas, já tinham apertado a mão, já tinha dado o ok verbal. Hoje a gente vai falar de Tati Castellanos, segundo o Vene Casagrande publicou lá no Twitter dele, aliás, não tinha visto ninguém publicar antes, foi ele que trouxe a informação em primeira mão. Está negociando com o Flamengo, atacante da Lazio, e aqui nesse vídeo a gente vai descobrir juntos um pouco mais quem é o jogador, tá? Então a gente consegue ver aqui que ele é um atacante argentino de 26 anos de idade, né? Nascido em 98, dá uma aumentada aqui, ó. Ele tem 1,78 m, 74 quilos. Tem 2 jogos pela seleção argentina. Esses jogos, lá no Transfer Market a gente consegue ver melhor. Aqui no Gol não é dos melhores. Então aqui, na temporada passada, temporada 24-25, ele fez 14 gols em 40 jogos. Foram 19 participações em gol. Se você pegar dessas participações em gols, foram 19, né? Foram 13 na Série A italiana e foram 6 na Liga Europa. Um número ok, né? Se você colocar aqui, ó, todos os eventos, jogos que ele marcou. Contra quem que ele fez gol na temporada passada? Ele fez gol contra o Genoa, contra o Bodo, contra o Monza, contra o Cagliari, contra a Real Sociedad, contra o Lecce, contra o Parma, contra o Como, Nice, Hellas Verona, fez gol no Milan. Fez um gol no Milan e fez um gol no Venezia, aqui no Nice, Como, Monza, ele fez 2 gols no jogo. E contra quem que ele assistiu, que ele deu assistência? Foram menos assistências, mas foi contra o Empoli, contra o Porto, contra a Real Sociedad, que ele faz um gol e dá assistência, contra o Monza, ele dá 2 assistências e marca um gol. Quais são as características? Aí eu acho que a gente já... Eu vou deixar por último, tá? As características, que é aqui no SofaScore. Aí a gente vai no Transfer Market, que a gente tem uma outra ideia que consegue nos ajudar aqui com relação a ele. O valor de mercado dele aqui no Transfer Market é de 25 milhões de euros, né? Ele começa aqui, vai subindo. Recentemente ele só subiu, né? Tem aqui a passagem do Girona, mas recentemente ele só subiu. Aqui a gente consegue ver que ele realmente joga como centroavante. Os jogos dele pela Argentina, vamos ver aqui contra quem foram esses jogos pela seleção argentina. Ele jogou contra o Chile, entrou 1 minuto só, contra o Chile, contra o Paraguai foram 4 minutos, ou seja, é recente, né? É pós-título de 2022, ele é convocado contra o Chile, joga 1 minuto, e contra o Paraguai ele joga 4 minutos. Na prática ele entra só ali no finalzinho do jogo, já com a situação resolvida. E aqui a gente consegue ver a trajetória dele, né? Começando na Laú, indo pro Torque do Uruguai, e aí a grande virada dele aqui é quando ele vai pro Girona, né? Ele chega aqui no Girona, vai do New York City pro Girona por empréstimo, depois fica aqui, joga pelo Girona uma temporada, depois a Lazio compra ele do New York City por 15 milhões de euros. E aí, isso foi na temporada 23-24, ele joga 23-24, 24-25. Então acredito que a Lazio vai querer vender por um pouco mais do que isso aqui, né? Vai ser algo em torno maior do que isso. O Vene não publica valores, tá? Eu acredito que seja pelo menos esse valor aqui, de 15 milhões de euros, menos do que isso. Acho muito improvável, ainda mais de um cara que fez 10 gols na Série A italiana no ano passado. Então vai custar um valor um pouco mais alto. Tá aqui o nosso Tati Castellanos. Eu já vou dar sequência, dar algumas características, que é alguns vídeos que eu assisti dele recentemente. Por quê? Porque eu tava utilizando ele... Eu sei um pouco mais do jogador, porque eu tava utilizando ele num save meu do FM. Mas enfim, vou deixar isso por último, porque, porra, é FM, né? No final das contas. Mas aqui a gente tem o mapa de calor dele contra o Lecce. Nesse jogo aqui ele não fez gol, nem deu assistência, mas finalizou 6 vezes, né? 2 no gol, 4 pra fora. Teve 26 ações com a bola, deu um passe decisivo. Uma das coisas que eu acho que vai se repetir aqui
é essa coisa dele ser um atacante que sai bastante da área, tá? É um atacante que tem uma característica de não ficar tão preso lá na frente da área. E a outra é essa aqui, teve uma interceptação no... Que ele tem exatamente o que o Felipe Luiz quer de um centroavante que passe lá na frente, tente roubar a bola, pressione o zagueiro, pressione o volante e que se movimente, saia da área, abra espaço para quem pisa na área, pro Bruno Henrique pisar na área, pro Plata pisar na área, pro próprio Arrascaeta pisar na área. É um jogador com uma velocidade, não é um velocista, mas é uma velocidade interessante para um centroavante, mas que também consegue fazer pivô e que também consegue jogar. Por exemplo, se pegar vários vídeos dele, tem vários vídeos dele fazendo um pivô, bolas longas, fazendo pivô, enfim, consegue funcionar no sistema do Flamengo. Como característica, eu acho que está bem claro que é exatamente isso que o Flamengo queria de um centroavante. Um centroavante que se movimente, um centroavante que abra espaço e que marque, e que seja muito incisivo. Tem vários gols, se você botar aí no YouTube, vários gols dele roubando bola do zagueiro e indo pro gol finalizar. Então eu acho que é uma característica que está bem clara do Tati Castelhanos.